Caríssimos irmãos, vamos repassar então o Evangelho com os ensinamentos que nosso Senhor traz para nós no dia de hoje. Primeiro ensinamento: como Jesus age de forma diferente diante dos perigos que nos cercam. Diz aqui o Evangelho, naquele tempo, saindo Jesus da região de Tiro, veio por Sidom, a mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. O que significa isso? Nosso Senhor está fazendo uma volta para não passar pela Galileia. E por que não queria passar pela Galileia? Porque Herodes, que tinha matado a João Batista, queria matá-lo também. E Jesus estava fugindo do perigo, não queria se expor ao perigo. Jesus, que podia resolver de uma forma muito simples, como Deus. Aliás, isso já, com relação ao pai desse Herodes, do nascimento de Jesus, é outro Herodes, é o pai, que queria matar o menino Jesus. O que faz Jesus? Foge também para o Egito. Aqui Jesus está fugindo da terra, do território comandado por Herodes. Isso nos ensina o quê? Primeiro, que deve fugir dos perigos. Nós não podemos expor. E o mais interessante é que Jesus, como Deus, podia ter lá, quando nasceu, ter matado Herodes. Para Deus, é a coisa mais fácil do mundo, com um sopro da boca, teria acabado com aquela confusão e ele precisaria ter fugido para o Egito. Mas por que nosso Senhor não agiu dessa forma? Deus deixa os acontecimentos correrem normalmente. Ele só interfere na história humana excepcionalmente. Assim nós vemos que Jesus poderia ter se livrado quando foi preso. E ele diz claramente: não, vós pensais que eu não posso, que meu Pai não pode enviar uma legião de anjos, um exército celestial para me defender? Mas agora é o poder das trevas. Por isso nós não podemos julgar, às vezes, as pessoas por certas atitudes, porque não tomam certas decisões drásticas, porque o próprio Jesus não tomou, podendo tomar. O próprio Deus pode tomar decisões drásticas e não toma. Deixa o curso da história correr normalmente. Por exemplo, quantas conspirações contra o bem, contra a verdade, contra a igreja acontecem no mundo. Quantos heresiarcas que fazem um estrago terrível no meio cristão, dividindo, conspirando contra a igreja, iludindo tantas pessoas. Está nas mãos de Deus acabar com isso. Por que não, humanamente falando, infarto aí, acaba com esse elemento prejudicial? Mas não. Nosso Senhor não faz isso. Ele deixa as coisas acontecerem. Porque nós também, às vezes até criticamos as autoridades da igreja. Por que o Papa não excomunga? Por que o bispo não expulsa? Porque Deus não faz assim. Deus seria o primeiro a ser apontado como culpado. Por que não age? Muitas vezes os próprios pais não podem tomar certas atitudes drásticas com relação ao filho. Vou expulsar de casa, expulsar minha filha de casa, não quero saber mais, vou desertar. Nem sempre as coisas são assim.
Às vezes nós temos que dar tempo ao tempo, esperar a hora da graça. É assim que nosso Senhor agia, é assim que Deus age. Às vezes Deus intervém na história. Às vezes Deus castiga, comandou fogo de chuva, uma chuva de fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. Deus intervém, excepcionalmente. Normalmente Ele deixa, como se diz na linguagem popular, o barco correr. Deixa o curso da história continuar. E muitas vezes nós ficamos de fora, achando que deve ser feito. E nós ficamos criticando e condenando. Quantas vezes nós mesmos não tomamos a atitude que deveríamos tomar em certos momentos, onde nós dominamos, por assim dizer, onde nós temos uma certa autoridade. Então, essa é a primeira lição. Jesus prefere fugir, desviar-se do território de Herodes, a se expor ao perigo, quando ele podia muito bem se esconder também, atravessando a Galileia, podia tornar-se invisível, podia pegar outro caminho, que ele sabia que não ia encontrar soldado ninguém, mas não, ele quer ensinar para nós: fujam dos perigos, não se exponham desnecessariamente, sem necessidade, aos perigos. E o Evangelho fala também dessa cidade, na região de Tiro, Sidom, para mostrar que esses fatos são reais. Dá nome às cidades. No 15º ano do Império Tibério César, sendo Pilatos governador da Judéia, e assim por diante, para dizer lugar, tempo. Que a história do Evangelho não é fábula. São Pedro fala isso. Não contamos fábulas. E um detalhe: esses locais, fora do domínio de Herodes, são locais em que os habitantes são pagãos, no estado da região da Palestina, de Israel. Nosso Senhor está no meio dos pagãos. Foi quando lhe trouxeram um surdo-mudo e lhe rogaram que pusesse as mãos sobre ele. Nós vamos ver como Jesus vai curar este homem. Muitas vezes Jesus exigiu, antes de operar o milagre, uma profissão de fé. Você crê no Filho de Deus? Você crê em mim? Creio. Então Jesus faz milagre. E aqui não. Jesus sempre opera o milagre no meio dos outros. Aqui ele separa o surdo-mudo. Por que Jesus faz isso? Porque o surdo-mudo não fala, não escuta, não adianta falar. Jesus vai falar através dos gestos. Isso é importantíssimo, porque é assim que ele vai fazer na igreja ou pela igreja. São gestos litúrgicos. Quantos gestos? Imagina a flexão que a gente faz. Beijar o altar, como o padre faz para depois saudar o povo, recebe as graças do Senhor que o altar representa, as cruzes que ele traça, a mão que ele levanta ou fecha, volta-se para o povo. Você pega o batismo, quantos símbolos, o sal, o óleo, os exorcismos, são todos estes gestos que nos falam. E quando nós entendemos, aquilo faz um bem extraordinário, não precisa nem ter as palavras, os gestos falam tudo, como aconteceu com este homem. Eu não entendia a palavra porque ele não ouvia, nem falava. Mas o gesto que Jesus fez, excitou nele a fé e a confiança.
Então Jesus tira do meio da multidão. É um atendimento personalizado, pessoal, individual. Não é ao povo coletivo, pessoa por pessoa, alma por alma. É o que acontece, por exemplo, no confessionário. A missa é para todos. A liturgia de Semana Santa é para todos. Mas a confissão é para cada um em particular. Nada de absolvição geral para todo mundo, a não ser em casos excepcionalíssimos. E assim mesmo a pessoa é obrigada a confessar-se depois individualmente. Então, é uma preparação para o sacramento da penitência. E que a pessoa muitas vezes vai ali praticamente dominada por um mal pior do que a surdez e a mudez espiritual ou física, é a morte espiritual, que a pessoa vai morta e sai viva. Então Jesus faz o quê? Toca-lhe os ouvidos com os dedos, a língua com a saliva, e diz éfeta. Então nós temos os gestos e temos a palavra. No sacramento nós temos a matéria e a forma. A matéria são gestos, ou aquele que se usa, por exemplo, a água, não é só a água que é a matéria, mas o ato de lavar. Na crisma não é só o óleo, mas unge-se a destra, mas em posição do bispo. E depois tem a forma, que são as palavras. Qual é a forma aqui? Éfeta. Abre-te. Primeiro o gesto. Então todos os sacramentos, eles realizam aquilo que significam. Pelo ritual, significa lavar o corpo de uma pessoa. Baptizar é lavar. Mas a forma diz o quê? Que não é um banho externo, é um banho interno, é na alma que acontece. Imediatamente se lhe abriram os ouvidos, ele soltou a prisão da língua. Aí vem não só o milagre de ele falar, mas o milagre de falar distintamente. Por que isso? O surdo, mudo, nunca ouviu, não aprendeu a língua. Ele aprende os gestos, tal de Libras, mas ele não ouve, a não ser a leitura labial que ele faz, mas nunca ouve o som. Ele só solta quase que gemidos, que ele não pronuncia a palavra. Alguns conseguem, mas palavras totalmente mal pronunciadas, quando há um trabalho no sentido de fazer com que ele fale, mesmo sendo surdo. Eu já vi casos destes. Mas esse homem não. Ele não só fala, Jesus desata a língua dele, como abre os ouvidos, como faz com que ele tenha quase uma ciência infusa da língua. Ele passa a falar uma língua que ele nunca tinha ouvido. Então fica esse milagre aqui, oculto quase nessas palavras, que muita gente nem percebe. Então Jesus lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Por que Jesus não quis? Primeiro, para que nós aprendamos a combater a nossa vaidade, não fazer as coisas para sermos elogiados, reconhecidos, aplaudidos. Jesus fugiu dos aplausos do povo. Sabia que muitas vezes pessoas que nos aplaudem, depois vão nos condenar, como aconteceu com ele, na entrada triunfal em Jerusalém, e depois, logo depois, na sua paixão, o povo o aplaudia e o povo o condenava. Isso acontece em vários setores da vida humana. Na política, quantas vezes exalta o político, no dia seguinte está jogando pedra nele. Isso acontece, por exemplo, no esporte. Um treinador, um jogador que é aplaudido, no dia seguinte é vaiado, xingado. E assim a nossa vida não pode depender dos aplausos
e das reprovações e vai dos outros. Nós queremos fazer aquilo que nós devemos fazer sem prestar atenção no que as pessoas pensam, dizem, comentam, mas do que Deus aprova. Que São Paulo dizia: não importa ser julgado por vós ou por qualquer criatura humana, quem me julga é o Senhor. E Jesus também proibiu que falassem, que divulgasse o milagre, para que ele não tivesse apenas uma fama de um milagreiro, de uma pessoa que visse apenas para curar. A função dele era outra. Não era um taumaturgo apenas. E depois aquela ideia errada que Jesus queria corrigir do Messias, o Messias resolvedor dos problemas materiais, o Messias rei temporal, que resolvesse os problemas econômicos. Por isso que eles queriam coroar Jesus rei depois da multiplicação dos pães. E Jesus fugiu desta coroa, porque o reino dele é espiritual. A coroa dele é a coroa que ele quer agora, a coroa pela realeza dele, e sobretudo pela realeza através da Eucaristia. José é rei, ele aceita todas as homenagens, agora ele está no trono dele, no sagrado. Mas só que o povo não obedeceu a Jesus, tanto mais o divulgavam, mais admirados diziam: tudo tem feito bem. Este é o grande elogio de Jesus. A respeito de Jesus, tudo tem feito bem. Será que pode dizer para de nós a mesma coisa? Que nós fazemos todas as coisas bem feitas, o que nós fazemos é bem feito? Claro que não. Vão encontrar 1000 defeitos em nós, mas nós devemos fazer tudo quanto é possível, fazer da melhor forma possível para agradar a Deus nosso Senhor. E Jesus, que termina o Evangelho dizendo: tudo tem feito bem, os surdos ouvirem e os mudos falarem. A última lição desse Evangelho está logo no começo, apesar de ser a última, está no começo. Trouxeram-lhe um surdo mudo. Trouxeram-lhe, levaram a Jesus. Será que nós fazemos um apostolado? Hoje é o Dia Nacional da Catequista, ou do catequista. É aquele que leva a criança para o nosso Senhor. Será que os pais levam seus filhos para o nosso Senhor? Será que nós levamos um amigo? Tem alguém na igreja que está na igreja porque eu levei para Jesus para curar a surdez espiritual, a mudez espiritual, alguém que não rezava, alguém que não confessava, mas eu levei para Jesus e Jesus o curou. Hoje é um católico praticante. Quem salva a alma de alguém garante a salvação da própria alma. Nós somos, portanto, discípulos e missionários. Mesmo que nós não trabalhamos como catequistas, nós devemos ser de alguma forma catequistas, os pais dos filhos, e nós, no ambiente que nós vivemos e trabalhamos, devemos de alguma forma exercer esse papel de catequese, esclarecer as pessoas ignorantes das coisas de Deus e levá-las até nosso Senhor.